Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho o prazer de receber uma startup para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente saber como é que está a operação, como é que foi a questão de aporte, como é que está pós-investimentos. E um prazer enorme receber Viviane Paladino, com a Mais Vívida. Prazer enorme te receber aqui. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Espero que eu fale aqui coisas bacanas e que possa ajudar vocês, né, de alguma maneira. Não sei se o pessoal que assiste está mais querendo empreender ou é empreendedor. Se está querendo empreender, que eu possa inspirar. Para quem é empreendedor já, que eu possa compartilhar desafios que eu sei que muitos de nós vivemos, que não é uma jornada fácil. Então, vamos começar com um pitch. Bora! Então, Quero que você faça um pitch aí, coisa de 1 minutinho. Fala da tua startup, pra gente entender bem o que ela faz. Fique à vontade. Beleza. Vou falar aqui para a câmera, então. Fique à Pode vontade. ser? Pessoal, a Mais Vívida é uma plataforma de educação para jovens e idosos. A gente conecta os jovens com idosos para ensinar a tecnologia, promover a inclusão digital. Como que a gente faz isso? A gente recruta esses jovens, treina e eles vão encontrar esses idosos individualmente, seja na casa da pessoa ou usando a plataforma online, um Google Meet, por exemplo. Então, isso vira uma aula, né? É um conteúdo de aula que a gente chama. A gente chama de aula, não são professores, assim, tradicionais, né? São professores jovens que têm outras carreiras, mas eles compartilham o conhecimento deles e, claro, aprendem muito também. É uma troca de experiência muito rica, Clau. Assim, os próprios jovens contam pra gente. Alguns não têm avós mais, ou tiveram avós e têm muita saudade dos avós, então tem essa troca que é muito rica entre eles. Que bacana. E me conta um pouquinho, como é que foi essa ideia? Como surgiu isso? É muito interessante essa pergunta, porque assim, é uma pergunta que a gente sempre recebe e eu acho que tem várias respostas. Eu vou tentar resumir aqui para não ficar longo, mas é porque eu acredito que uma empresa ela surge, sim, de uma observação de uma dor evidente, mas ela surge do teu repertório também, Exato. da tua vivência, da tua experiência. E eu acho que isso veio muito da minha experiência com meus avós e com meus pais, da experiência dos meus sócios também com os familiares mais velhos deles. E assim, acho que uma história bacana talvez de contar é que quando a minha avó começou a ter Alzheimer, eu tenho uma avó de 93 anos agora, e ela teve Alzheimer, né? Ela tá agora, né, bem doentinha, mas o que é interessante, né? Quando ela foi deixando de trabalhar e precisando realmente se afastar das atividades cotidianas dela, eu estava empreendendo pela primeira vez. E eu tive um contato muito próximo com as dificuldades que ela vivenciou. Porque eu, sei lá, uma quinta-feira à tarde que eu não tinha reunião, minha agenda estava flexível, era a minha empresa naquela época. Eu falava, gente, eu vou lá visitar minha avó e volto mais tarde. Aí eu trabalhava até a noite naquele dia, por exemplo, né? E eu ia até lá visitá-la. E quando eu ia visitá-la, eu vivenciava uma mudança de rotina brutal na vida dela, né? Uma pessoa que era ativa, que trabalhava e agora com cuidador, fisioterapeuta, não sei mais o que. Limitações. Limitações para um tipo de pessoa, ela é muito parecida comigo, assim, uma pessoa que tem vida. Muito, né? ativa. Muito ativa. Que fazia a própria feira, fazia o próprio supermercado e trabalhou até 80 anos de idade, entendeu? E aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu vi a minha avó mudando de vida e o quanto aquilo impactou ela. E aí eu me dei conta assim, pensei, gente, a gente trabalha a vida inteira, a gente se doa para filho, para isso, para aquilo, marido, sei lá, né? A mulher, ela tem essa coisa, né, meio maternal, né, de se doar. E aí quando você chega com 80 anos de idade, você fica sem ter nada para fazer e tem que sentar do lado de um cuidador e assistir televisão. Aquilo era uma agressão, para mim, gigantesca. Tanto que eu tinha embates com a minha mãe, assim, né? Mãe, não, vamos fazer tal coisa. Não, Vivi, não dá, porque não sei o quê. Não, mas não é possível que não dá. Não. Aí pegava ela, levava ela pro parque. Então foi um sofrimento ali. E eu acho que eu comecei a acordar para a situação do envelhecimento no Brasil naquele momento. Isso eu tô falando de 2015, 2016, são 7 anos atrás. Tá. Não tinha ideia da Mais Vívida ainda. Mas você entendeu aquilo. A dor. A dor. A dor de ficar sozinho depois que você para de trabalhar. E também essa dor de... Eu não sei se seus pais são vivos. Minha mãe. Sua mãe deve te ligar algumas vezes por dia. Sim, minha mãe liga. Então assim, vó, mãe, quando vai parando,
né? Quer ligar pra família, quer companhia, e a família tá lá, enlouquecida. Sente falta, aqui, né? Sente falta, troca afetiva. Claro. E nós estamos aqui, trabalhando. Sim, você não se dá conta, né, da importância que ela tá lá. Conta. Então, eu acho que o estopim foi esse, tá? Pum. Aí você pula pra 2018, 3, 4 anos depois, 2018, 2019, eu tava no MBA de inovação na FIAP, conheci meus sócios lá. Tá. E aí, nesse MBA, a gente foi estudar um mercado para criar uma startup. A gente falou, bom, onde que tem uma dor evidente? E eu tinha dentro de mim ainda aquilo, mas olha que interessante o preconceito etário, né? Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu queria trabalhar com idosos. É mesmo? Naquela época, né? Assim, não, gente, eu quero fazer uma startup para idosos. E aí eu engasguei para falar aquilo, sabe? Eu falei, nossa, isso aqui já tem alguma coisa, né? O mercado deve ter um preconceito já enraizado, isso tá resvalando em mim, né? E por que eu tô com esse preconceito? Porque eu sou executiva, isso, aquilo, e vou trabalhar com idosos. Qual que é o problema disso, né? Hoje a gente tem essa coisa do ageísmo, do etarismo, que se fala muito mais evidente. Mas naquela época era um preconceito velado, não se falava sobre. E aí eu encontrei meus sócios que simpatizaram com a causa, porque eles também tinham ideias de como ajudar pessoas idosas. A gente se juntou. Na primeira validação de campo, era uma ideia de um marketplace para serviços de bem-estar e saúde para a terceira idade. A gente não conseguiu validar, porque não havia serviço suficiente, justamente. Então a gente olhou e falou, não, você não tem o que pôr no marketplace. Vamos a gente criar um serviço, né? E aí, para fechar a questão de como surgiu a ideia da empresa, eu acho que o último, se a gente fosse fazer um funil de atribuição do marketing, assim, né? First click, last click. First click, eu tava ali e minha avó. Last click, antes de criar a ideia da empresa. Last Click foi uma entrevista com uma jovem de 18 anos, em que a gente estava tentando validar a história do marketplace e perguntando para ela, o que você leva para sua avó quando você vai visitá-la, tal, não sei o quê. Campo, assim, pesquisa de campo. Eu não levo nada, né? Não, como assim? Você não leva nada? Poxa, sua avó, quanto tempo você fica sem ir? Às vezes ficou 3 meses sem ir. E a gente ficou pensando naquela ausência, né? Aí, mas por que você não leva nada para sua avó? Aí ela responde assim, porque a minha avó, quando eu vou lá, é tão importante para ela eu estar lá, que a importância da minha presença é muito maior do que eu levar um presente. Putz, aí foi a eureka do negócio. A presença é o presente da pessoa, é o presente. A gente falou, pronto, jovens desempregados no Brasil, tempo ocioso, precisando de dinheiro, eles não vão comprar presente, eles querem ganhar dinheiro, porque estão começando a vida adulta, né? Querem fazer a poupancinha deles. E idosos sozinhos dentro de apartamento, casas onde os familiares estão trabalhando feito loucos. Ou muitas vezes não tem, né? Ou mora sozinha. Né? Mora sozinha. 15% da população tem, né? idosa Exato, mora sozinha. Isso é muito triste, mas é a nossa realidade. E a população está envelhecendo muito, né? Exatamente. Aí que foi o... Que legal. Vamos fazer isso? Não, mas espera aí, meio maluco. Veio os nãos na hora, né? Aquelas coisas do quando você tá criando uma coisa nova, né? Não, mas espera aí, meio... Quem é que vai deixar um cara estranho na casa dele, ainda mais um idoso que precisa criar essa relação de confiança? Isso aí tem uma questão. Mas rolou, tá rolando, né? A gente testou e deu certo, nunca tivemos problema com isso. Claro que hoje a maior parte dos atendimentos são online, porque não tem como. Por conta da questão da pandemia e tudo mais, e tem funcionado. Vivi, eu acho assim, eu acho bacana, vocês trabalharam muito uma causa real, vocês vivenciaram isso, você vivenciou, então você viu a prática, você viu o que funciona. E trabalhar isso no modelo, e trazer isso para o modelo de startups, e trabalhar todas as questões que a gente tem, de rodar o MVP, escalar, trabalhar o mercado, perfeito. Mas até aí, Vivi, a gente conseguir trabalhar isso dentro dos preconceitos que você mesmo falou, porque são paradigmas, são preconceitos. Então, provavelmente, vocês também tiveram que quebrar tabus dentro de vocês. Não sei se hoje você já tem, provavelmente sim, orgulho do que vocês estão fazendo. Eu acho que tem. Eu vejo você falando, eu assisti o teu pitch, né? Eu fiquei encantada com isso. E eu acho que, assim, ter essa satisfação, ter quebrado tudo isso, são vários fatores. Primeiro, você já contribui aí para que outras pessoas também quebrem esse preconceito. Porque o que acontece? Você falou alguns pontos aí. Primeiro, eles são excluídos. Chegou a 80 anos, a maior parte dos nossos idosos são excluídos da família, da sociedade, de uma série de coisas. Você não leva mais para viajar, né? Você não compartilha mais coisas. Então, eles são excluídos. Vocês estão trabalhando com o quê? Com inclusão, né? Qual o impacto disso para a pessoa? É ter um conforto de vida maior? Não é só isso, é muito mais. Você está conectando idosos com jovens. Eu tenho certeza absoluta
que esses jovens, eles ganham muito. Ganham demais com isso. Aquela companhia, eu não sei quanto tempo, não sei qual a periodicidade. É 1 hora, 1 vez por semana, basicamente. Perfeito, que seja. Mas agora você imagina isso, né? As minhas filhas têm a minha mãe, mas elas não têm avô, por exemplo, né? Elas não têm avô. Quantos anos tem suas né? filhas? Minhas filhas, uma tem 17, a outra tem 13. Perfeito. Elas não têm avô, né? Então, quer dizer, tem os tios que são mais velhos, mas elas já tiveram isso. Então, assim, eu queria dar essa experiência para elas também. Eu vou fazer esse teste com elas. Vou falar, filha, vamos. Bora. Porque eu acho isso fantástico. A gente precisa disso, né? A gente percebe o quanto a questão paterna, e aqui em vários programas que a gente conversou com mulheres, muitas mulheres falaram assim, eu me inspirei no que a minha avó falou, no que a minha avó fez, no que meu avô colocou isso para mim. E eu acho que trabalhar com isso é importante pra gente, o conhecimento, né? Então que vocês tenham muito orgulho da plataforma de vocês, do trabalho, que isso sirva realmente de exemplos e que vocês levem isso com toda a dignidade, todo o prazer e que as pessoas realmente vejam isso, Vivi. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa, eu acho fantástica, tem vários pontos aí que a gente está falando de cultura, de sociedade, de inclusão, de preconceitos. E olha quanta coisa. Você falou de uma plataforma, a gente está falando de outras tantas coisas, não é isso? De vida, né? De vida, exatamente. Sociedade e vida. Sociedade. Tá bom, então, pera lá. A gente está falando de uma startup, a gente está falando disso, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de pessoas, tudo isso é magnífico. Mas quando a gente vem para a nossa realidade, trazer tudo isso para uma plataforma, para um modelo, onde tem que ser remunerado, onde as pessoas vão te cobrar, como é que eu vou ser remunerado por isso? Como que você vai se sustentar com isso? Como é que você vai trabalhar esses pontos? Como que foi isso, para vocês montarem essa operação? Legal, vou falar do comecinho, assim, né? Primeiro a gente fez tudo manualmente, né? Acho que tem uma coisa interessante do aprendizado do MVP, que é assim, é muito comum as pessoas quando criam alguma coisa nova, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer... E aí a tecnologia vem antes da solução. Eu acho que a tecnologia tem que servir a solução, e a gente foi buscar a solução manualmente. Vamos a gente chamar algumas pessoas que a gente conhece, vamos ver se isso aqui dá certo, vamos pôr um valor, vamos ver se esse valor é aceito, depois a gente põe outro valor. A gente foi testando do nosso jeito, bem caseiro, assim, no começo. Depois, quando isso começou a virar uma operação de fato, é óbvio que a gente teve que automatizar uma série de coisas, é óbvio que a gente já não conseguia mais, a gente já não consegue mais acompanhar presencialmente os atendimentos, que antes a gente acompanhava. Então, eu acho que, assim, o mais importante para uma operação ser implantada dentro de uma startup de uma forma consistente, é que a gente, na validação do MVP, consiga fazer as coisas o mais simples possíveis para analisar realmente qual é o valor que a gente consegue entregar para aquela pessoa. Primeira coisa, o que eu sinto que realmente aqui eu estou entregando valor, né? E a gente percebeu, por exemplo, no começo a gente tinha outros serviços que a gente colocava além da inclusão digital. Tá. Tinha livro, tinha música, tinha passeio. E a gente foi percebendo que, assim, quando você começa a definir sua persona e começa a entender com o que você está falando, existe sempre uma coisa que faz mais sentido para aquela pessoa. E por ser startup também havia necessidade de focar. Então, uma das coisas que a gente discutiu quando a gente participou do programa Anjo Investidor com o João, né, que foi inclusive aqui onde estamos. Aqui na produtora. A gente discutiu muito essa questão do foco lá, né, porque a gente vinha fazendo muitas coisas e a gente já estava percebendo na operação que não estava dando para fazer tudo. Então, assim, a gente se atirou e foi vendo e falou assim, não, peraí, não dá. Ou a gente leva para passear ou a gente ensina tecnologia. Ou a gente leva para museu ou a gente não sei o quê. E a gente fez um passeio na Pinacoteca, a gente testou o modelo de passeio, a gente levou os idosos para a Pinacoteca, a gente fez coisas com música para idosos que já estão com algum princípio de doença, porque a música é a última memória que eles perdem. Então, assim, tiveram resultados incríveis. E a hora que você vê todo esse resultado, a ansiedade é tipo meio, vamos fazer tudo, né? Mas não dá para fazer tudo, né? E aí a gente apanhou um pouco no começo com isso, acho que a gente demorou um pouco, talvez, para tomar uma decisão, sabe? Do tipo, gente, vamos escolher um? É isso aqui, pronto. E aí é para isso que vem, às vezes, o Smart Money, é para isso que vem a aceleração. Na hora que a gente estava aqui na mentoria com os mentores do programa do Anjo Investidor, né, o João e os mentores trouxeram esse ponto. Mas e aí, tipo, tem muita focar, coisa que vocês estão fazendo. Vamos focar. Vamos segmentar ali, né, nichar. Quem que é a persona? Pois é. E a gente foi percebendo uma característica muito comum dos nossos clientes, que é, nosso cliente é um cliente muito conectado. Sabendo usar tecnologia ou não,
São pessoas que... São pessoas interessadas. Interessadas, curiosas, praticam atividade física. Não é um idoso que está entregue na idade, assim. Vamos dizer assim, tô velho, não vou fazer mais nada. Que tem alguns que às vezes assumem esse papel, né? Sim. O nosso perfil é o perfil... A maior parte são mulheres. E é esse perfil, assim, despachado. Assim, aceita a idade e convive com ela bem. Porque não aceitar também a idade, acho que não é um caminho saudável, né? Você aceita a tua idade, aceita as suas limitações, mas você consegue driblá-las no seu dia a dia. Então esse é o nosso perfil de cliente. E aí a gente falou, não, a tecnologia está perfeita aqui. Outra coisa, os jovens, eles são nativos digitais, eles nasceram nesse mundo. É muito mais natural e vai ser muito menos trabalhoso operacionalmente treiná-los para ensinar tecnologia do que qualquer outra coisa. Né, onde talvez eu possa precisar, por exemplo, você vai levar uma pessoa para passear, se ela tem um problema, cai, se machuca, eu precisaria ter alguém com um olhar de saúde para lidar com aquela situação. Não é o caso do meu anjo hoje, dos meus jovens. Então, acho que o learning principal da operação nossa foi foco. E acho que podíamos ter tido antes. Sempre dá para fazer melhor, né, Cláudia? Eu sou desse ponto de vista. A gente... Tá bom. Enfim, vocês fizeram isso, mas assim, como que vocês fazem na base para encontrar, para trazer esses idosos que precisam, né, que querem, e os jovens? Como é que vocês primeiro encontram essas pessoas e como conectam? Legal, ótimo. Encontrar, os jovens nos encontram, a gente não investe em marketing, eles entram no site, se inscrevem e a base vai se formando. Olha só, então isso é legal. Boa. Hoje tem quanto, só para ter ideia? A gente tem 55 ativos. Tá. São jovens. São todos de 18 a 30. 18 a 30, beleza. E quando a gente está falando do nosso público de idosos? Aí os idosos, a faixa predominante, é que agora a gente tem 2 tipos de idoso lá. Mas assim, eu diria dos 65 aos 85, mais ou menos. Mas quantos? Tem quantos na base? Olha, a gente atendeu até janeiro desse ano 200 clientes, do ano passado para cá. Ao todo, na nossa história, 1.400 pessoas. Bastante gente. A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa da questão de B2C e B2B. Então, quer dizer, tem oportunidades aí. Tem. Né? E a gente sabe da questão de tese para investimentos, né? Tem muitas redes de investidores que não trabalham com a tese, por exemplo, do B2C. Por quê? O B2C, você trabalha... cansativo, muitas vezes, né? Porque você tem que trabalhar 1 a 1 ali, né? Você tem que trabalhar o teu público 1 a 1, seus clientes, seus leads e tudo mais. O B2B, você trabalha uma corporação, uma empresa, e você consegue talvez trazer uma base maior. Por conta disso, a gente estava até conversando e você estava contando um pouquinho da experiência de vocês. Eu queria que você colocasse isso aqui, porque eu achei fantástico isso. Isso serve, inclusive, de exemplo para muitas outras startups. Sobre o B2C, sobre a questão estratégica. Exato. Tá, acho que é legal falar assim, a gente validou o modelo B2C, a gente tracionou, tá tracionado, e as coisas estão indo muito bem nesse sentido, estão crescendo, e a gente sente uma cobrança do mercado de querer que a gente seja B2B. Porque, inclusive de investidores, porque a gente percebe que assim, e tem um ponto de razão aí, né? Porque assim, você vender para uma empresa, como você falou, você vai pegar toda aquela base de clientes, o que você faria com o esforço que você colocaria para trazer, sei lá, 50 clientes no B2C, você vai trazer 1.500 na empresa. É um negócio brutal a diferença, né? E a gente tem clientes muito bacanas, assim, a gente tem Sky, a gente tem Danone, a gente tem Fleury, a gente já está vendendo no B2B. Mas eu vivo eu diria assim, o que eu falei para você, né, mais cedo, eu vivo um duelo interno, assim, de tocar essas 2 operações. Eu sei pela minha escola estratégica que eu deveria fazer uma escolha, porque afinal de contas, por mais que os negócios possam ter os 2 papéis, no momento que a gente está, a estrutura não suporta você tratar 2 mercados que são completamente diferentes. Você vai vender para a empresa, é um timing, é um perfil de profissional na equipe diferente do quando você está olhando para o B2C. O growth do B2C é aceleradaço em marketing digital, o B2B não necessariamente, né? No começo, principalmente. A abordagem é outra, né? O go-to-market é diferente. É go-to-market diferente, exatamente. Você falou perfeito, assim. Então eu sofro com isso bastante. E tenho discutido isso com mentores, tenho uma reunião amanhã com um mentor super fera no Brasil. Eu tô trazendo conversas para me despertar e falar, putz, será que eu... E aí você falou uma coisa interessante, você contou o caso do 5º andar, né? Que a gente estava falando. Eu enxergo muito naturalmente esse tipo de caminho. Sim. Cresce mais no B2C, estica essa corda, aumenta essa base, porque aí quando você vai para as empresas, você tá robusto, você tá com
um track record diferente, né? E também, se você conseguir segurar teu caixa nesse momento... Essa é a questão. Que essa é uma questão, né? Tem tudo isso e tem a questão do caixa. Mas eu acho que principalmente é o seguinte, não tem problema você fazer o B2B e o B2C. Você pode fazer os dois. O ponto é o que a gente estava falando, são estratégias diferentes, né? Só que se você olhar para o crescimento da sua startup, para o crescimento do time e tudo mais, seria interessante você manter aqui no orgânico o B2C, que é onde vocês já dominam, já trabalham, já fazem, e focar no B2B, que foi muito o que a Keaton Adar fez, né? A gente está falando de alguns exemplos aqui. Então, eu acho assim, talvez, aí você vai conversar com mentores também, é que a gente acaba... né, fazendo mentorias, né? A gente vai falando. Mas acho que é ótimo aqui, mentoria ao vivo. E eu acho, Vivi, que assim, a gente tem tantas experiências de empresas que começaram aqui no B2C, migraram para o B2B, e depois vice-versa, já vem o orgânico. Então, eu acho que principalmente para você, é não pensar muito, sabe? É tentar, é arriscar. Não, durante um período eu vou arriscar, vou colocar meu time, vou trazer meu time para cá, vamos ver, a nossa meta é tal. E aí você trabalha, deu certo? Ok, então vamos adiante. Não deu? Dá tempo de voltar aqui e trabalhar isso. O que não pode é deixar de crescer, deixar de trabalhar e ficar pensando muito tempo. Não pensa. Não pensa. Vai e faz. Traz o time e fala, time, vamos fazer aqui, vamos fazer teste aqui durante 2 semanas. Vamos deixar aqui reativo, né? O reativo e vamos trabalhar aqui no... Então, são modelos, são modelos. Mas não pensa muito. Segue. Por quê? O modelo tá aí, você tem que escalar, você tem que crescer. Uma semana que você para pensando, vai ser mais uma pessoa, mais 2 pessoas. Se você conversar com um mentor, um investidor, se você conversar com 5, vão ser opiniões, vocês vão... Então, assim, trabalha essas opções aí que eu acho que vai dar muito certo para vocês, porque vocês já têm um domínio da operação, vocês já conhecem o cliente de vocês, vocês já conhecem o que precisa, vocês já têm esse propósito. Quando não tem, Vivi, é outra história. Mas no caso de vocês, já tá ali, ó, tá na mão de vocês a operação. Não é isso? Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E a gente, até essa semana, engraçado você trazer isso, essa semana a gente fez uma reunião de produto, porque a gente falou, pô, a gente precisa criar novos produtos para business to business, para as empresas, né? E aí todo mundo se envolveu e eu achei ótimo, assim, né? Isso. Porque eu tava numa postura um pouco... Eu tenho uma tendência a ter uma liderança mais... A gente tava falando do maternal, né? Eu tenho um pouco esse estilo, às vezes, de liderança, né? Eu tenho um lado que eu cuido e um lado que eu tenho meio que as 2 pontas, né? E eu não queria colocar mais carga no time, já com tudo que tá acontecendo ali. Mas não dá. Não dá. Tem hora que você não tem o que fazer. Traz a carga. Senão a carga fica pra você. Tá bom, exato. E você depois, você vai tentar compartilhar e você não vai conseguir. Então, minha sugestão, traga o time, compartilha, trabalha essas estratégias com tempo reduzido para ver se funciona, com meta bem organizado, porque o domínio da operação vocês têm. E tem uma outra coisa também que vocês podem pensar, que é o seguinte, o que vocês querem atingir com tudo isso? Vocês provavelmente precisam de caixa, precisam de aporte, precisam de mais investidores, em algum momento vocês vão precisar disso. Então, olhando isso, qual que é o teu objetivo, quais são as suas necessidades, qual é o caminho que faz você chegar mais rápido nisso? Uma boa base, vocês precisam trabalhar bastante a base. Uma base, ela é fundamental quando você vai apresentar para os investidores. Sim. Então, olha o seguinte, você tem 2 estradas, elas vão te levar ali para o caminho. Tá, mas você sabe que se você indo com B2C, beleza, tá correto, mas vocês vão demorar um pouquinho. Com B2B, vai mais rápido? Enfim, essa é uma avaliação do negócio de vocês, é uma avaliação para vocês. Mas pensa um pouquinho na estratégia. Qual que é o objetivo? Isso ajuda também. Você pensa de trás para frente. Porque assim, aí eu queria entender até um pouquinho de como que isso é atrativo para o B2B. Legal. Eu achei fantástico, eu acho que tem uma série de coisas, quando a gente está falando de convênios médicos, quando a gente está falando de operadoras, quando a gente está falando de uma série de coisas, a preocupação que a gente tem a questão de inclusão e tudo mais. Mas assim, quando que uma empresa entende que isso é importante ali para ela? De que forma que vocês vendem isso? Legal, perfeito. A gente hoje está trabalhando em 3 verticais do B2B, né, de mercado: saúde, educação e tecnologia. Bom, tecnologia acho que é meio óbvio, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma tecnologia que vai fazer com que as pessoas comprem no mercado de uma forma diferente, talvez eu tendo a ter um late onboard desse público mais vivido nessa tecnologia. Isso pode representar 2 coisas, né? Um faturamento menor,
né? Porque é uma população que só está crescendo, como você falou mesmo. E também um custo de atendimento ao cliente maior. Porque aí a pessoa que não consegue usar, o que ela faz? Ela liga. Se tiver um telefone, ela liga. Sim. E esse público é um público que gosta de falar ao telefone, quer conversar, né? Então, eu acho que para empresas de tecnologia, a gente tem um produto que a gente provê todo o conteúdo educativo para aquele cliente entrar, né, engajar na plataforma digital. Maravilha. Isso dá para fazer com a tecnologia, com o produto tecnológico de qualquer empresa. Banco, por exemplo, aplicativos de banco que muitas vezes eles têm muita dificuldade, né? Dá para pensar todos os aplicativos de operadoras de telecom. Risco, né? Será que está ligando para o banco mesmo? O banco vai retornar? Tem as questões de segurança. Tem as questões de segurança. A gente tem aulas de golpes. Porque tem muitos idosos que não tem problema de passar informações pessoais. Você pergunta, ele passa. Né? Tem uma questão. Tem essa questão também de segurança. A gente faz aulas gratuitas, coletivas, Clau, e essas aulas coletivas, elas abordam esses temas mais de interesse comum. Que legal. Sabe? Eu acho que, assim, para as empresas, vocês têm um produto bacana. As empresas precisam disso, porque a gente tem que trabalhar muito com a humanização, né? Tem muitos autoatendimentos hoje. E assim, tem muitos idosos, muitas pessoas que gostam desse atendimento, que precisam. Não vai precisar a vida inteira, né? Vai precisar 1, 2, 3 vezes, depois já vai no automático. Exato. Ou quando precisar, saber que tem. Mas também ele pode tentar aí ter autonomia, né? o peace of mind que chama. Exato. Assim, talvez eu não vá usar, mas eu preciso daquilo, porque se eu tiver um problema, eu preciso ter para quem ligar. Exato. E não vai ser o filho, não vai ser o neto, que geralmente é o que acontece, né? Então, sim, vertical de tecnologia tem essa frente. As empresas de saúde, eu acho que são as primeiras que estão olhando para esse mercado também. Então, a gente acabou de fechar uma parceria grande com o Grupo Fleury, a gente está bem feliz. Parabéns. Estamos bem felizes com isso. E, em geral, são empresas e departamentos que estão com dificuldade de entender o público, porque talvez nunca fez nada para eles, né? É um público que se sente muito invisível perante as marcas ainda. Sim. Então, a gente auxilia nisso e provê o conteúdo. E esse conteúdo pode ser um conteúdo sobre a marca, mas também conteúdos genéricos de formação e educação, que são os conteúdos que a gente propõe, né? Que a gente tem no nosso app. Então, esse exemplo do autoatendimento que você citou, por exemplo, né? Antes de eu entender como operar uma máquina de autoatendimento, o que é legal eu fazer? É legal eu entender como funciona a compra digital como um todo. Claro, claro. O que é seguro, o que não é. Né? Como é que funciona quando eu tenho que colocar cartão de crédito, quando eu não tenho que colocar. O que eu não devo fazer. Né? O IoT também, a questão do IoT, tem os aparelhos conectados. Ah, beleza. E aí, by the way, tem essa marca aqui que está trabalhando esse serviço, que eu vou te explicar como funciona. É assim que a gente faz. A gente insere o conteúdo da marca num conteúdo mais abrangente, que faça sentido para aquele cliente. Que bacana. Olha só quantas coisas a gente falou. Muito bom. Para mim, eu iria pelo caminho do B2B. Eu iria pelo caminho. Você é investidora, né? Eu sou investidora, mas mais do que isso. Eu acho que a gente consegue trabalhar espaços ali. Você consegue fazer o seguinte, você consegue trabalhar segmentos, indústrias. Automaticamente, você já está levando isso para o B2C. Então, assim... não deixa de ser um B2B2C, minha né? opinião, como investidora, claro, mas principalmente olhando a equipe, olhando o que tem aí pela frente. E outra coisa, as empresas, vocês podem se tornar relevantes para a empresa com isso, entendeu? Senão a empresa ela pode montar isso dentro do time delas. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Sabemos, né, a gente tem conversado com muitas mulheres empreendedoras e investidoras. A gente sabe que nós temos muitas dificuldades. Nós temos, né, nossas características, muitas empreendedoras, muitas parecidas, essas características, esses paradigmas e tudo mais. Mas eu queria ver de você, durante esse tempo todo, você identificou algum preconceito, algumas dificuldades? Você acha que esse ecossistema, ele tem um quê de machismo ali? Em algum momento você se deparou com alguma questão em relação a isso? Eu acho importante saber a experiência, sabe? Principalmente para a gente compartilhar isso com outras mulheres e com muitos homens que vêm aqui, a gente também fala sobre isso. Eu acho que a gente muda um pouquinho o viés. Sim. Falar sobre, comunicar é a primeira etapa da transformação. E eu acho que aqui você está com um papel super importante de levar conteúdo e comunicação sobre esse tema. E a gente, assim, ajuda outras pessoas, né, a transformar esse cenário. Inclusive os homens, que também... Não é pelo fato do homem
praticar ou não praticar, ele também não quer viver num ambiente pouco inclusivo, porque isso pode se voltar contra ele também, né? Então, mas assim, Cláudia, eu acho que preconceito, assim, deixa eu lembrar, eu acho que não cheguei a viver o preconceito de uma forma explícita, sabe? Eu sou mulher e sou da comunidade LGBT, então teria um preconceito duplo aí, né? Agora, tem uma questão que é importante, eu acho que trazer, que é muito mais de nós como mulheres, de como a gente se empodera para essas situações de captar investimento e tudo mais. Às vezes, quando a gente está diante desses boards de investidores, e, gente, assim, o que eu já fiz disso... Agora eu já posso dar aula, né? De como conseguir e como não conseguir também. Então a gente vai marcar para você vir aqui, vamos combinar. Eu tô na escola do não, assim, já tomei alguns bons nãos. Conheço algumas empreendedoras. Agora eu tô caminhando para 2 sims. Se tudo der certo, vai ter notícias boas aí em breve. Desejo. Tô bem feliz. Inclusive, a gente vai lançar a Mais Vive numa plataforma de crowdfunding. Legal. E isso deve abrir para todo mundo, qualquer pessoa que queira investir, pelo que eu entendi ali. Claro. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que eu estava te comentando até antes, né? Quando a gente vai para uma plenária de investimento e só tem homem do outro lado, é ruim, sabe? Eu acho ruim. Você não se sente representado. Você não se sente representado. Eu até brinquei numa dessas que tinha, sei lá, 60 pessoas assistindo, tinham 3 mulheres. E as câmeras estavam fechadas. E aí eu perguntei, falei, cadê as mulheres desse grupo, né? E aí elas abriram e a gente falou oi. Essa coisa da sororidade eu acho que é muito forte entre nós, né? Assim, essa conexão de você entende o que eu tô passando aqui, sabe? Exato. É diferente, não sei explicar, né? Então eu acho que não é tanto o preconceito, mas é a gente olhar e não encontrar reflexos próximos, porque não tem tantos, Entendi. né? Então, por exemplo, na Bossa Nova mesmo tem mulheres que são, né, CEOs de startups assim como eu, a gente se conecta, a gente conversa. Isso. Precisa. E até para falar dos medos, gente, assim, tipo, tem medos, tem onde você posiciona. Tem lições. Tem lições. Tem as angústias, né? Tem as dores, que são muito parecidas, né, Vivi? Todas muito parecidas. Os sonhos também, né? Né? Tô deixando de ter filho para tocar meu negócio. Pô, é uma decisão difícil pra caramba, né? Porque se eu tiver um filho agora, eu não consigo encaixar o filho com o negócio. Ou é uma coisa ou outra. É um trabalho imenso. A gente está o dia todo dedicado àquilo. Então, eu acho que são decisões de vida que envolvem muito mais coisas da mulher do que o homem realmente não vai entender, sabe? E você sabe o seguinte, eu acho que só do fato da gente estar conversando aqui, você colocando essa tua experiência, eu acho que não só pela banca, que você, né, falou da representatividade, acho que muitas, tem mulheres que sim, já sentiram preconceito, né, já tiveram algumas situações, mas eu acho que assim, esse exemplo, né, eu acho que a gente compartilhar a sua experiência, dessa questão que a gente está vendo, eu preciso, qual que é o dilema, como que eu vou, né, tô trazendo pessoas para discutir comigo, enfim, tô trabalhando com um público que foi excluído, agora a gente está trabalhando com a inclusão, então assim, são vários pontos, de que forma, né, que você está trabalhando com isso, eu acho que você acaba inspirando muitos também, Vivi. Então assim, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí um recadinho para as empreendedoras, para os empreendedores, você fique à vontade, e que de forma que conseguem conectar mais vívida. À vontade. Sensacional. Obrigada pela oportunidade, Clau. Bom, gente, acho que para quem quer empreender, né, não quem está empreendendo talvez, não sei, mas para quem quer empreender, acho que o principal, gente, é o recadinho do planejamento, né? Assim, acho que a gente, quando eu comecei a Mais Vívida, eu me atirei com tudo, porque o sonho te puxa para isso, de fato, e é importante se atirar, mas é importante se planejar também, né? Vai fazer 3 anos de empresa agora, a gente foi pego por uma pandemia, teve momentos que a gente... E agora? O que a gente vai fazer? Não sabia se ia para frente, se não iria. E aí as coisas começaram a andar de novo. Então eu acho que assim, a gente precisa estar preparado para tudo. Então o planejamento te deixa mais segura para olhar e falar, não, eu tenho isso aqui, eu consigo tocar assim, ou então nas questões pessoais, né? Para quem está empreendendo, eu estou super aberta aí a bater papo sobre outros desafios que vocês tenham no dia a dia, né? Quem já conseguiu investimento, quem não conseguiu, o que eu aprendi sobre pitch, o que eu posso aprender com você. Acho que a gente está na mesma jornada, não teria agora nada assim super em mente para falar, mas eu convido vocês a se conectarem comigo pelo Instagram. Meu Instagram é vpaladino, com 2 L's, e a gente conversar um pouco sobre empreendedorismo.
E a Mais Vívida, né? A Mais Vívida você encontra. O Instagram é a rede mais atualizada nossa, onde a gente está todo dia ali postando. É @mais_vívida. Mas se você colocar Mais Vívida ali na busca, o Vzinho roxo já vai aparecer, fica fácil de achar. A gente tem também o nosso site, que é maisvivida.com.br, sem acento, então fica Mais Vivida. E a gente tem também o aplicativo, né? Que se você digitar no buscador do seu celular ali, app.maisvivida.com.br, que é igualzinho o site, só coloca o app antes, vai entrar no nosso web app, que foi feito como web app pensando na experiência do usuário sênior. Tem uma razão para ser web app. E você vai navegar por uma experiência de conteúdo ali, que quem tiver idosos na família e quiser apresentar, mãe, pai, avô, avó, são vídeos gratuitos sobre como usar a tecnologia no dia a dia. WhatsApp, Instagram, a segurança que a gente conversou aqui. Os vídeos todos estão abertos ali no app por enquanto, então aproveitem. E tem conteúdos dos nossos patrocinadores B2B também. A gente tem a Danone lá dentro, a gente tem empresas colocando também seus conteúdos ali dentro, e não é propaganda, Cláudia, é conteúdo realmente curado. Que legal. A gente constrói a 4 mãos. Danone fala de alimentação saudável. A gente tem uns vídeos sobre alimentação de carreira da Longeva, Bacana. Que é uma parceira nossa também. Que legal. Tem muita informação ali. Acho que vale acessar o app, viu? Que legal. Tá vendo quantas coisas? Muitas coisas. Olha, agradeço muito você ter vindo. Te ouvi no pitch, a gente não tinha se conhecido. Gostei muito. Achei que a tua energia e a forma com que vocês estão conduzindo isso, eu sei que tem várias coisas aí para alinhar, mas é bom a gente trazer essa experiência, né? Nem todo mundo aqui já está fazendo sucesso, a gente tem todas essas questões. Então, assim, agradeço, um prazer imenso, muita sorte para você e para toda a equipe. Obrigada, Clau, eu que agradeço essa oportunidade e vou te contar aí no futuro os cases que a gente vai trazer de B2B, tô te devendo essa. Novidades. Tchau, Obrigada. gente.